Eu queria, em nome de Jesus, convidar os queridos irmãos e irmãs a abrirem comigo as suas Bíblias. Vamos abrir, em nome de Jesus, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 ao 33. Ó Deus, purificai meus lábios e o meu coração, para que eu possa proclamar dignamente o teu santo evangelho. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamais dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que estas palavras nos purifiquem dos nossos pecados. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens, crianças, as palavras que o Senhor Jesus dirige aos discípulos estão na seção conhecida como discurso da missão no Evangelho de Mateus. O Senhor reúne os seus 12 discípulos e os envia como apóstolos para agir em seu nome e com a sua autoridade. E qual é o objetivo desse envio? É para que eles deem continuidade às ações de libertação e vida do Senhor. Mas o Senhor Jesus os alerta com relação à perseguição e faz algumas observações. Quantas vezes nós não somos perseguidos, nós somos humilhados por desejarmos fazer a obra do Senhor, principalmente quando fazemos a obra com amor e somos fiéis. O Senhor Jesus consola e encoraja os enviados. Estes sofrerão perseguição, sofrerão tribulação, e aí o Senhor lhes dá 3 motivações para que não tenham medo. A primeira motivação está entre os versículos 26 e 31. Não tenham medo. A expressão não tenham medo é uma expressão bíblica importante, se encontra muito na boca de Deus para garantir sua proteção e dar coragem. Aqui, a cada convite a não ter medo, o Senhor dá uma motivação. O primeiro convite, versículo 26, é o seguinte: a não ter medo dos perseguidores. Baseia-se no fato da mensagem de Jesus ser universal, katolum, do grego. Nada do que o Senhor Jesus disse ao grupo é restrito dos discípulos. Deverá ser revelado, pois o Senhor Jesus não veio fundar uma seita esotérica, não veio fundar um grupo fechado de iniciados que seguem a rituais secretos. O que escutais ao ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Quem segue ao Senhor Jesus deve dar continuidade à sua atividade libertadora. Essas atividades devem provocar transformação no mundo e por isso somos perseguidos, às vezes até mortos. A ação dos enviados pelo Senhor Jesus deve revelar o que ele fez e o que ele falou. A nossa praxis, a nossa ação, as nossas atitudes devem ser semelhantes às do Senhor Jesus.
O segundo convite está no versículo 28. Baseia-se no fato de que perseguição, tribulação, morte não representam o fim de tudo. Isso quando nos referimos à dimensão que transcende o corpo, que é a nossa força vital, alma, psique, vida. Pois isso nos permitirá a comunhão plena com Deus após a nossa morte. Os que perseguem podem no máximo matar o corpo, mas não podem matar o dinamismo vital que supera a morte física. E aí nós poderíamos fazer uma indagação do que na realidade devemos ter medo. A resposta está na segunda parte do versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O terceiro convite está nos versículos 29 a 31. Baseia-se na consciência de que Deus cuida de cada um de nós, seus filhos. Para fortalecer esta confiança nos discípulos, o Senhor Jesus menciona o agir de Deus para com insignificantes pardais. A vida de cada um dos pardais está nos planos de Deus, muito mais a vida de cada um dos enviados por seu Filho, para dar continuidade à sua missão. A segunda motivação está nos versículos 32 e seguinte. Jesus testemunha diante do Pai em favor de suas testemunhas. E aí as últimas palavras do Senhor Jesus, retomando o tema do juízo no versículo 28, referem-se ao testemunho como fator decisivo. O testemunho em favor do Senhor Jesus, a nossa fidelidade, é condição necessária para que também o Senhor dê testemunho nosso diante do Pai. O Senhor Jesus renegará os que, tendo a missão de continuar o seu projeto de libertação e vida, renegam buscando outros projetos. E aí eu gostaria de comentar um texto que está em Marcos 10, 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Creio que muito rico, quando lê esse texto, deve ficar um pouco apavorado, achando porque tem dinheiro não vai entrar no reino dos céus. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens, crianças, o Senhor Jesus nos revela não o Deus da vingança, não o Deus da punição, não o Deus do moralismo, mas o Deus da vida. E é principalmente nos pobres que a vida é obviamente negada. Ninguém escolhe ser pobre. Todo pobre, na verdade, é um empobrecido, é vítima de uma situação de injustiça, de desigualdade, que o priva dos bens necessários à existência. Portanto, o fato de existirem pobres é o sinal mais evidente de que o projeto de Deus foi subvertido na história. Daí o amor preferencial do Senhor Jesus pelos pobres, não porque sejam eles mais santos do que os ricos, mas porque são pobres. Mas o Senhor também ama os ricos, principalmente aqueles que praticam a justiça do reino. Muitas vezes nós somos aterrorizados por imagens do inferno. Vivemos uma religião do terror e não do amor. Um filósofo existencialista francês, Sartre, ele exclamou o seguinte: o inferno são os outros. Mas nós poderíamos acrescentar: o céu são os outros. A nossa salvação e a nossa perdição passam necessariamente pela nossa relação com os outros, com os nossos próximos. E é no amor e pelo amor que nós nos libertamos. Da mesma forma, há inúmeras situações infernais geradas pela falta de amor. Falta de relação fraterna, falta de transparência, ódios, invejas, brigas, opressões, fofocas.
Tem gente que arrasa com a moral das pessoas, brinca com os sentimentos das pessoas, não tem o mínimo respeito pelo próximo. Depois te pede perdão. Você é obrigado a perdoar, mas ofensa moral a gente não consegue esquecer. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens, crianças, o inferno começa entre nós, mas o céu também começa entre nós. O céu da fé cristã não é aquele espaço acima de nossas cabeças, onde viajam os astronautas. Deus não se esconde nas alturas. Lá em cima, há estrelas, planetas, galáxias, poeiras cósmicas. O céu da fé cristã não é um lugar físico, geográfico. Deus não está acima do mundo ou fora do mundo. Deus está no mundo, o mundo está em Deus. O céu da fé cristã não é um lugar, mas um novo modo de ser, de viver no âmbito de Deus. É a realização plena do reino de Deus, o novo céu e a nova terra, conforme o livro de Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 1. É a suprema realização do ser humano, livre do pecado, dos condicionamentos de tempo, espaço, morte. É a completa manifestação de todas as utopias, de todos os sonhos. É a concretização dos sonhos mais íntimos. É a efusão plena do amor na comunhão transparente. Portanto, o fim do mundo ocorre com a morte de cada ser humano. Eu não acredito que nós vamos ficar hibernando 1000 anos, 2000 anos. Cada um de nós terá o seu juízo final. Então, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vou repetir, para que Deus seja tudo em todos. No amor, nós experimentamos o gosto do céu. Por isso, o amor tem sabor de eternidade. E para concluirmos a nossa meditação da manhã de hoje, eu quero fazer menção às palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38 e seguinte. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.